Perfeito. Porque hoje você tem, lógico, sempre tem a indicação, né? Mas de maneira geral, no grande volume, as pessoas sempre pesquisam médico através da internet. Sim, E aí vai te encontrar através de Google, vai te encontrar através de um site que nem Boa Consulta, vai te encontrar de diversas maneiras. E você tem que estar preparado para isso. E aí perfeito. tem, eu acho que o segundo ponto, né? Que é, ok, então o primeiro passo é trazer paciente. Depois que você trouxe paciente, aí você começa a ter outros problemas, que também são Que são soluções, problemas né? bons, São os mas problemas são, sem bons, né? dúvida. Então, e aí, assim, aí a gente começa a entrar na parte de gestão, na parte financeira. O que que você acha dessa área? Tipo, por exemplo, precisa ter um sistema de gestão? Ou a partir de quantos pacientes você precisa ter? Conta um pouco pra gente. É isso, aí é você calcular, né, a Sim. questão do depende, a resposta depende sempre é É. boa, ela encaixa em quase tudo. Então é isso, ó, fez toda a preparação, depois você se colocou ali na internet, né, se pôs de forma séria, de forma com autoridade dentro do meio digital, e aí você começa a ter esses problemas. Então, chegou um paciente para mim, poxa, será que eu preciso de uma secretária física, né, uma Sim, pessoa de verdade, para atender um paciente por mês? sim. É pouco, acho que não vale a pena financeiramente, talvez não seja ainda não seja um investimento que vai ter retorno, mas tá bom, se eu quiser treiná-la para que ao longo do tempo o meu volume cresça, vale a pena já começar desde o princípio. Mas no Perfeito. começo, a minha secretária era eu mesmo. Sim. Então eu tinha lá um WhatsApp separado, né? Eu tenho o meu WhatsApp pessoal e eu tenho o WhatsApp Business, né? Um número separado em que os pacientes conseguem acessar e que no começo quem respondia lá era eu. Eu era a Dona Maria, eu era a Dona Gertrudes, qualquer nome que eu quisesse Sim. inventar ali, e colocava, olha, eu sou a secretária do Dr. Arthur e eu estou aqui marcando a consulta para você em tal dia, tal horário, estou olhando aqui na agenda e tal. No começo, o investimento às vezes parece que não vale a pena, mas ao longo do tempo isso acaba virando um projeto que funciona. E Perfeito. aí vem essas dificuldades todas, assim, a partir de quanto vale eu ter, por exemplo, eu abrir um CNPJ, né? Uhum. Eu abri uma empresa para emitir notas fiscais ao invés de ficar emitindo recibo para os Uhum. meus pacientes, né? Porque muitos pacientes vão, mesmo que tenham um convênio, se você não for credenciado, eles vão querer pedir reembolso do convênio, ou eles vão Perfeito. querer debitar depois do imposto de renda lá, Uhum. fazer algum tipo de isenção no imposto de renda. Então, abrir empresa ou não abrir, isso é sempre uma Uhum. dúvida. Será que vale a pena? Será que não vale? Ter secretária, uma secretária física, uma secretária digital, contratar uma empresa que faça essa gestão, né? Uhum. Ou ter um software que faça essa gestão, boa consulta de novo, trazendo Sim. aqui para esse lado, que faça agendamento online. Todas essas decisões são decisões que vão depender de quanto você cobra, de quanto você precisa receber Perfeito. e do volume que você tem. No começo, com um, dois, três pacientes por mês, por semana, acho que ainda é pouco. Mas de repente, se você tiver ali já 5 pacientes por semana, já começa a ficar um negócio legal. Porque Entendi. fazendo uma conta rápida, tá? Conta de padeiro, que eu gosto Sim, de sim. usar essa expressão, aprendi com um sócio meu. É, se você tem 5 pacientes, cobra R$ 400 por consulta, que não é um valor exorbitante, né? Considerando Sim. a média hoje aqui em São Paulo, estou cobrando um valor, colocando um valor Sim. médio aqui, 5 vezes 400, eu estou recebendo alguma coisa como R$ 2.000 por semana. R$ 2.000 Perfeito. por semana multiplicado por 4 dá 8.000. Sim. Legal, já dá para pagar o aluguel da sala ou esse coworking, essa estrutura flexível, já dá para pagar o salário de uma secretária, mesmo que não seja em tempo integral ou de forma digital, Sim. alguma coisa parecida. Já dá para eu tirar uma parte desse dinheiro e ficar para mim, já dá para eu gastar um pouco disso de repente para fazer um pouquinho de estratégia de marketing. E claro, se você for atender também em outras áreas, em outros locais, se você tiver paciente cirúrgico, se for de uma área cirúrgica, por exemplo, e conseguir captar esse paciente para você e tiver uma conversão, vai desses 20 pacientes por mês, né, que a gente está falando, conseguir converter Sei. 10%, que é uma taxa baixa, 2 pacientes você vai operar. E aí você vai ganhar mais dinheiro com isso, você vai conseguir colocar outras pessoas ao seu redor também para ganhar, né, instrumentador, Perfeito. anestesista, o restante da equipe. Isso te dá, além de uma satisfação pessoal muito grande, te dá uma projeção profissional. Perfeito. Então, acho que são números meio parecidos com esse aí. De 3 a 5 por semana, acho que é um bom começo para você começar a pensar, a Em profissionalizar a escalar. sua estrutura. De novo, não quero que você pare de atender, eu não quero falar para o médico, olha, você vai se preparar, você vai fazer tudo isso para de repente parar de atender e ficar só sendo gestor. Não é esse o nosso objetivo. O Sim. objetivo é você viver do seu próprio consultório, mas tem que entender um pouquinho dessa estrutura toda, dessa gestão toda, porque senão você não consegue nem ensinar para outra pessoa que você quer que te ajude. Com certeza, né, e esse é um ponto muito importante, né, porque é o escalar, né. Uhum. Então, às vezes, você fala assim: "Pô, John, vamos colocar 5 pacientes por semana". É um ponto importante, porque significa que quando você tem 5 pacientes, provavelmente você consegue gerenciar sozinho ainda. Mas 5 pacientes por semana, você às vezes já começa a ter uma indicação maior, porque esses pacientes também te indicam. É o orgânico que eu falei. Então você acaba tendo uma, acho que a sacada ali é quando você tem 5 pacientes por semana, a probabilidade é que você comece a aumentar o volume de forma mais rápida. E aí você pode ter um problema depois. Então talvez esse número seja interessante para falar, olha, é o momento que você precisa ter já para começar a olhar para outras coisas.
E aí, seja ela, tipo, ter uma secretária para ajudar, ter sistemas, não importa, mas você já tem que ter um olhar mais atento ali. Que esse é um ponto importante que a gente, né, acaba não É. percebendo no dia a dia. Mas aí, John, o grande problema é que a gente não pode fazer com a nossa vida pessoal o que a gente faz com a nossa saúde, de ir Sim. procurar ajuda só quando a coisa já estourou. Exatamente, A né. ideia é exatamente essa, é ensinar as pessoas a se prepararem para quando chegar nesse momento falar, opa, eu já sei o que fazer. É a Perfeito. mesma coisa na faculdade. Eu não caí no primeiro ano da faculdade, eu não caí num pronto-socorro com um paciente lá com um tiro, uma facada na minha frente e falar, atende aí. Não, a primeira vez que eu fui lá, eu fui assistir, eu fui ver. Então tinha Perfeito. outras pessoas bem mais velhas, bem mais experientes, que tinham feito aquilo centenas de vezes Sim. e beleza, ó, já sei o que fazer. Então, a hora que você olha e vê aquela máquina toda funcionando, aquele negócio todo azeitado Sim. ali, fala, beleza, ó, já sei o que fazer. Fala, não, calma, você ainda não sabe nada, você nem percebeu tudo o que precisava, mas você já teve uma Sim. primeira visão. A segunda vez, você vai ver um pouquinho mais de perto, ou já vai pôr a mão, mas vai ficar ali no pé do paciente lá, segurando o dedão dele para ver se o dedão dele não cai. Legal, Então, sim. as coisas vão progredindo aos pouquinos. E é isso, é um conhecimento que vai se somando, que vai se acrescentando. Porque ter 5 pacientes por semana não é fácil. Não é Sim. no primeiro dia que isso vai Uhum. acontecer. Existem especialidades diferentes, existem formas de atendimento diferentes. Se você for atender, por exemplo, por um convênio, com certeza, né, dentro de um seguro de saúde ou de um plano de saúde específico, você vai, às vezes, ter muito mais paciente que isso, mas esses pacientes não são seus, esses Uhum. pacientes são no convênio. Na hora que você fechar o contrato ali, ou fechar aquela agenda e falar, agora eu vou para o meu consultório particular, poucos desses pacientes vão seguir você, vão atrás do seu Perfeito. próprio consultório. Mas talvez esse princípio seja interessante, seja uma forma de começar, né? E a gente quer que as pessoas façam transição. A gente não quer que as pessoas comecem do zero e cheguem no 100% do dia para a noite. Então, se você dá os seus plantões, se o médico está ali acostumado a dar plantões, a atender no pronto-socorro, atender numa UPA, numa UBS, ter um emprego público, às vezes até alguma coisa parecida, não tem problema, continua com isso, porque por enquanto talvez isso seja o que está pagando suas Sim, contas. Não é para você largar tudo e dar a sim, louca na cabeça, falar, tá bom, hoje eu fechei tudo aqui, vou abrir meu consultório sim. e vou ficar a semana inteira sentado aqui esperando alguém aparecer. Não vai Exato. rolar, não vai acontecer. Então, continua fazendo tudo isso, mas vê aquele um que talvez seja mais longe, que você não está tão satisfeito, que a estrutura não é tão legal, e tira esse da sua agenda. E pega Entendi. esse período, um período por semana, e aí abre o seu consultório. Começa ali alguma coisinha. E aí, devagarzinho, você vai. Porque se nesse dia você conseguir atender um paciente por semana, vai Uhum. começar do baixo. Vai um paciente por semana, 4 por mês, já te dá aquele prazer. Fala, puta, olha, Sim. tá acontecendo, tá começando. Mas até você chegar nos 5 por semana, né, um Uhum. por dia, na média aí Sim. dos dias úteis da semana, vamos dizer assim, você conseguiu estruturar coisas, você conseguiu criar ferramentas, porque quando isso acontecer e você precisar delegar para Sim. alguém, contratar uma secretária, a minha secretária chama Rita hoje, é uma das pessoas mais próximas a mim. Eu falo, Rita, eu preciso que você faça tal coisa. Se eu não ensinei ela a fazer tal coisa, ela não vai saber Sim, fazer. Ó, eu preciso que você peça uma prévia de reembolso para o meu paciente. Ela vai bugar, vai travar, meu, não sei o que fazer. sim. Então, até chegar nesse ponto, eu já precisei preparar um monte de situações, precisei deixar todos os scripts programados para quando chegar no momento lá e eu ligar para ela, ela já sabe o que fazer. A Perfeito. mesma coisa no meu consultório. Não adianta eu chegar e ter 30 pacientes por semana, né, atender 6 por dia, por exemplo, fazendo Sim, uma conta rápida aqui, 6 por dia, e aí eu olho e falo, puxa, mas eu não sei nem onde eu posso operar esse paciente. Eu nem olha tenho só. cadastro nos hospitais. Eu nem tenho empresa para poder ter um CNPJ Sim. e emitir nota fiscal. Então, tudo isso precisam ser, essas coisas precisam ir sendo construídas para quando chegar o momento a gente estar preparado para poder enfrentar a situação.